Gravação. Boa noite a todos, como estamos? E hoje é ritmo de carnaval, deixa eu botar a marchinha. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo a gravação depois. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers em ritmo de carnaval hoje. Tá tão baixinho. Eu sou a Jennifer, estou aqui com meu querido sócio, Rangel. Boa noite, Rangel. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E também estou aqui com outros membros do clube. Galera, quer dar um oi para o pessoal aqui? Oi, boa noite. E viemos hoje para o terceiro encontro da Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, né? Mesmo carnaval, a gente aproveitou para botar a leitura em dia. Hoje a gente vai trabalhar os capítulos 5, 6 e 7. E aí, queria saber de você, Rangel, nesse capítulo 5, que fala sobre identidade. Quem eu sou de verdade. Alguma coisa que te chamou a atenção que você queira compartilhar aí com a gente? Sim, muito legal. Eu estava ouvindo vocês conversando enquanto eu tinha voltado do banheiro e o pessoal estava comentando que a leitura, a gente começa ali num capítulo e fica com medo de passar o capítulo. Aí dá uma segurada. E depois, quando vai ler, os capítulos em si, eles são muito próximos. Acaba que é 3 páginas, mais ou menos, por capítulo. E eu acabei de ler o livro todo porque eu fui nessa, de ir lendo, e quando eu vi, já tinha acabado. O que me chamou muita atenção nesses 2 pontos que você trouxe, que é dos capítulos 5 e 6, se eu não me engano, ele dá um exemplo sobre a estrela de 5 pontas, ele faz uma referência a uma obra do Leonardo da Vinci, isso ele fala lá no Quem Eu Sou, e no método da tríade, é legal que ele mostra um gráfico em pizza com 11 repartições. E o que me chamou mais a atenção nessa parte da leitura que ele mostra esse gráfico é que ali ele coloca tudo que uma pessoa precisa dividir ali entre suas tarefas. Ele colocou o saber dizer não, sabe? Tem ali uma porcentagem de coisas que você precisa dizer não, para justamente não atrapalhar o seu planejamento. E é legal que dentro desse planejamento que ele fez, dentro do gráfico, existe ali também o delegar, que ou seja, você planejou as suas coisas, mas você tem que saber dizer não para algumas e outras você tem que passar para outras pessoas fazerem, sabe? Isso me chamou muita atenção. E, de fato, se a gente tiver dificuldade em seguir um planejamento, se a gente minimamente tiver ali a noção do que a gente precisa fazer, que é delegar, dizer não, e tem outras coisas que ele fala ali no gráfico, isso já facilita muito para que a gente consiga alcançar nosso objetivo. Mais abaixo, depois, quando a gente estiver chegando lá, eu vou falar um pouquinho sobre no quem eu sou realmente, uma frase que ele trouxe aqui que chamou muito a minha atenção. Mas aí, para eu não ir logo para o final, eu vou esperar a gente chegar lá. Mas essa leitura foi muito boa. Eu falei que foi do capítulo 6, que é esse título, né? Na verdade, o capítulo 5, ele fala sobre justamente a metodologia da tríade, que ele comenta sobre a estrela de 5 pontas, né? E o que mais me chamou a atenção nesse primeiro capítulo é na parte de metas, na página 108 do livro, que ele coloca assim: quem não tem metas definidas vive os objetivos que são impostos pelas circunstâncias e por outras pessoas. Quando eu li essa frase, eu lembrei daquela que muita gente fala, e até anotei, né? Que eu falei assim: se você não está vivendo os seus sonhos, você está vivendo os sonhos de outra pessoa. Então, aqui, quando ele falou isso, é exatamente a mesma coisa, só que de outra forma, né? Então, assim, o ideal mesmo é você estabelecer mais para frente. Ele coloca que você começa com a sua identidade, mas o fato de você traçar uma meta, alguma coisa para você, é para você vivenciar o seu sonho. Porque quanto mais você adia, isso significa que você está servindo a outra pessoa. E você está, sim, concretizando o sonho de outra pessoa. E aí você acaba fazendo o quê? Indiretamente. Você está colocando que a outra pessoa acaba sendo mais importante do que você. Não que ela vai ser um meio. Porque é uma linha tênue, sabe? A gente, às vezes, fica o tempo todo trazendo, vamos supor, para a parte de profissional.
A gente passa o tempo todo, quando a gente está trabalhando para uma outra pessoa, a gente está vivenciando o sonho dela, a gente está ajudando ela a chegar onde ela quer. Mas isso não impede da gente também utilizar daquele caminho para chegar onde a gente quer. Só que se a gente não tem muito bem definido o que a gente quer, quanto tempo, né? Porque ele explica que tem que ter um prazo definido. Você, quando viu, você está indo, você está indo, você está indo. E quando chegou, passou o tempo, você viu assim, nossa, passou o tempo, e você não fez o que você sonhava, porque em algum momento do meio do caminho ficou cômodo para você, e aí você só ficou ali ajudando a outra pessoa a cultivar e erguer o sonho dela, e foi deixando os seus para trás. Então, por isso que é importante, ele fala também muito ao longo desses 3 capítulos, revisão, né? Ele fala que uma vez a gente estabelecida, uma vez a gente colocado no papel, mas a gente está revisando aquilo ali para ver se faz sentido para a gente. Continua fazendo sentido. O que você queria lá atrás, continua fazendo sentido para você agora? Se continua fazendo sentido, então vamos olhar as outras partes. O que você estava fazendo para poder chegar lá, continua fazendo sentido? E assim vai. Só que a gente não tem esse costume. Por quê? Vai acontecendo, né? Como a gente vai, eu costumo falar que a vida vai acontecendo, né? Então, assim, vão acontecendo as coisas, ali fica cômodo, ali fica bom para você, e aí pode ser que um belo dia você pegue e se dê conta de que, não era isso que eu queria para minha vida, mas aí você vai se dar conta quando você já está naquela fase que você gostaria de estar colhendo todos os frutos. Mas no final, você se dá conta que lá atrás, no meio do caminho, tu esqueceu de plantar. E aí? O que você está colhendo? O que você vai colher lá na frente? Né? E o curioso agora que eu estou lembrando, que ontem eu tive a oportunidade de me reunir com a minha família, e o esposo da minha prima, ele trabalha como entrega, né? Entrega de bebidas, né? Da caminhão de depósito, assim. Ele estava falando que lá o pessoal tem muita gente, ele já tem, né? Já tem uma. A gente está no meio do caminho, e ele disse que já tem gente lá de mais de 60 anos que praticamente já deveria estar aposentado, trabalha 20 anos no mesmo lugar, porque no final, nesse meio caminho, são pessoas que também não foram educadas para ter uma perspectiva de vida, de aumento de vida. Aquilo ali estava bem, pronto, acabou. E eu estava lembrando que uma outra oportunidade, eu peguei uma pessoa de aplicativo, que era um senhor que parecia ter 70 anos, muito bem vestido, sabe? Ele estava quase com um vestido Tava com um terninho, com uma cartola e tudo mais. Só que, cara, dava para perceber que era uma pessoa que estava fazendo ali para complementar a renda. E, nossa, aquilo ali me bateu uma tristeza, que eu fiquei assim, cara, eu fiquei imaginando se fosse meu avô, ele tinha a idade de poder ser meu avô. Eu fiquei assim, cara, imagina se o meu avô estivesse trabalhando nessa idade, porque ele precisa levar alguma coisa para casa, e aí no final também eu iria me sentir culpada, porque eu também não estaria ajudando a manter aquela estrutura, e ele precisaria estar trabalhando com 70 anos, se submetendo a algumas coisas, a perigos, né? Que aqui no Rio de Janeiro, trabalhar com carro de aplicativo não é fácil, você às vezes se embrenha em cada lugar. E, tipo assim, eu falei assim, poxa, isso grande parte da vida acontece em muitos aspectos, mas lá atrás faltou planejamento, sabe? Para poder, quando eles chegassem naquela idade, eles chegassem, não, agora eu quero que vocês me sustentem, eu quero desfrutar, e acaba não tendo, porque a gente esquece, né, de plantar. É legal. Ele sempre explica muito sobre o fato de você ter que planejar. E eu achei interessante um trecho aqui que ele fala, lá no planejamento em si não, porque ele explica sobre a estrela, né, os pontos, os 5 pontos da estrela, e ele meio que simboliza ali que seja algumas coisas importantes que a pessoa tem que ter. Então, acho que a Juliana, que estava falando sobre a identidade, ele começa a falar nesse ponto, sobre essa estrela, e dentro de um desses pontos da estrela de 5 pontas tem o planejamento, que foi o que mais me chamou a atenção. Ele fala assim, que o planejar é definir sempre por escrito o caminho que se deve percorrer. E sinceramente, gente, eu sei por que os aplicativos de planejamento fazem tanto sucesso. Porque, literalmente, eles ajudam as pessoas a se planejar.
simplesmente pelo fato delas escreverem o que elas querem fazer, sabe? Isso é muito surreal. Eu acredito que se você imaginar uma coisa, você meio que atrai aquilo que você imagina. Mas você escrever é como se você tivesse meio que já concretizando aquilo que você está pensando, sabe? Isso tem um poder, uma força que a gente não consegue imaginar. Se hoje a nossa sociedade chegou aonde está, foi porque um dia alguém começou a escrever em algum lugar, sabe? Foi isso. Alguém começou a escrever, fosse uma ideia ou fosse um tutorial. Eu fico imaginando na Idade da Pedra, como é que o pessoal fazia para ensinar os outros a caçar. Aí sempre tinha aquele que não gostava de caçar, mas tinha que ensinar a caçar de algum jeito. E aí eles desenhavam e chegou uma hora que começaram a escrever e começaram a contar histórias que eu tanto gosto, isso tudo pela escrita. Só que você, quando planeja algo, se ficar só na sua cabeça, vai chegar um momento que você vai se perder, sabe? Quando você escreve, não, você pode voltar lá e, opa, peraí, deixa eu ver em que ponto eu me distanciei, em que ponto que eu me distraí aqui. Ah, não, a minha meta é essa e essa. Cara, se eu definir essa meta lá atrás, era porque era importante de alguma forma. Mas espera aí, isso aqui já não é mais importante, deixa eu corrigir. E você rever as suas metas. Gente, escrever é fundamental. A gente fez aqui a leitura do Milagre da Manhã, e eu lembro que a galera começou a fazer, a praticar, acordar certinho no horário e ter ali os seus hábitos. E a minha irmã me mandou uma foto da parede dela. E ela pegou o post-it e foi colando na parede assim todos os dias da semana, sabe? E o engraçado é que isso funciona. Isso é muito louco. Não é, isso aí é conversa para boi dormir. Não é, gente. Quando você escreve, você planejou, você colocou no papel, aquilo ganha uma força, parece que você meio que já depositou ali parte da sua confiança naquilo que você pensou e planejou. Então, quando a estrela são 5 pontas, tá, pessoal? Eu só estou falando uma, que é o planejamento. Se você que está assistindo a gente ainda não leu, cara, é importante ler, porque falou comigo só o planejamento, mas com você pode falar o identidade, ou pode falar outra ponta, sabe? Eu não sei se vocês chegaram nessa parte, teve algum ponto que vocês gostaram? Eu gostei muito dessa parte, né, da capítulo 5, que ele fala sobre metas. Tem a frase que ele fala que metas são fundamentais quando se trata de produtividade pessoal, pois dão sentido ao tempo, associando as atividades do dia a dia com relação aos seus sonhos. Então, quando você escreve, né, as metas, aquilo que você quer, aqui seria as metas, os objetivos de vida. E as metas pode ser simplesmente comprar um tênis novo, pode ser comprar uma bicicleta, pode ser comprar uma casa, pode ser coisas que podem estar um pouco mais à frente no futuro, ou pode ser metas curtas. Mas realmente o que o Michel falou, quando você coloca no papel a meta, é como se você estivesse assinando um contrato. A gente tem essa sensação, tipo, parece que a gente dá mais importância a partir do momento que você externaliza aquilo que você está pensando. Porque enquanto está na sua cabeça, tantas coisas vêm na nossa cabeça que vai e volta. Mas quando você escreve, em tudo que você poderia escrever, você concentrou e você escreveu, externalizou para fora de você aquilo que você quer. E é engraçado, às vezes você está escrevendo alguma coisa, talvez, não sei se já aconteceu com vocês, e no meio ali da escrita, quando você põe para fora, parece que aquilo tipo assim, não é isso. Até a forma de você escrever a meta, quando você está externalizando, aquilo fica mais claro para a gente, aquilo fica mais claro para a gente. Então, quando eu estou escrevendo uma meta, a forma de escrever não é simplesmente tipo comprar um tênis, mas aí você já viaja na maionese, você quer comprar um tênis, a marca tal, por causa disso, por causa daquilo, porque tudo vem à sua mente. Então, eu acho que é isso que ganha poder. Porque quando você coloca no papel, até os seus porquês, aquele momento que você está escrevendo, eles vêm à tona. Isso faz a gente sintonizar com o que a gente quer. E se não for aquilo, na hora que você escrever, você vai falar: não, acho que não é isso.
Porque se eu tiver isso aqui, aquilo, não vai fazer sentido. Não é o que eu quero para minha vida. Aí você já não é aquela meta. Eu acho que escrever a meta no papel te dá clareza. É o que ele fala do planejamento, mas eu acho que o objetivo, a meta principal, se você não tem uma meta, você não tem aonde chegar, parece que todo o resto não tem sentido mais. Porque se você trabalha, mas você não sabe para quê, se você está namorando, mas você não sabe para quê, se você quer entrar na academia, mas você não sabe para quê, tá vendo? Tudo fica sem sentido. Então a meta é o que faz a gente. Para que você trabalha? Por que você quer isso? Por que você quer aquilo? Tudo tem um porquê em cima de uma meta. Essa parte eu achei bem bacana. E tem uma parte também que ele falou sobre planejamento, e eu até anotei: a falta de planejamento está diretamente relacionada com o nível de estresse. Quando não se planeja, a urgência acontece com maior frequência. E depois que eu li aquela parte na semana passada, que ele pediu para separar em 2 linhas o profissional e o pessoal e tirar tudo que estava na nossa cabeça, eu não tinha esse costume de fazer isso toda semana. E esse livro, ele passa para a gente aqui um desafio no capítulo 5 que eu quero fazer, de verdade. É uma coisa que eu quero colocar, esse desafio, acho que é das 7 semanas, se eu não me engano. Quero fazer esse desafio das 7 semanas, porque eu não tenho esse costume diário, mas o que ele fala aqui... É 5 ou 7? 5. 5. Desafio das 5 semanas, porque eu fiz isso pela segunda vez essa semana. Eu estava com a cabeça cheia de coisas, e aí quando chegou, acho que foi no sábado, eu parei e falei assim: não, peraí, deixa eu pôr isso no papel. E eu lembrei que na semana passada eu tinha feito a mesma coisa, e eu me senti muito mais produtiva. Então eu dividi a folha simples, pessoal e profissional, e ali eu listei tudo que eu precisava fazer. E assim, eu senti de novo que a minha semana, na hora que eu vou fazer um trabalho, na hora que eu tô me sentindo assim meia perdida no dia, eu recorro às minhas anotações. E aí eu lembro, tem que fazer isso, isso e isso. E assim, aquilo que não está de acordo com os meus objetivos, nem está lá mais. E ele fala aqui, né, que ele dá esse desafio das 5 semanas para que a gente crie o hábito de fazer isso, e com o desafio das 5 semanas, a gente vai ver que ao longo das semanas, a nossa vida ela vai ser muito menos estressante, muito mais produtiva e muito mais prazerosa. Que quando a gente colocar, eu ainda não terminei, né, toda a metodologia, mas quando a gente colocar isso em prática, a tendência é que a nossa vida ela flua bem melhor. E esse ano eu quero isso para minha vida também. Muito bom. Eu lembro que... assim, eu tô, né, como eu tinha explicado para vocês, eu tô meio, né, falha com a minha leitura, né, não tô, ainda mais essa semana de carnaval, né, eu não tô lá em casa, no meu sossego, né, mas, assim, pelas reflexões feitas, né, a minha colocação é que realmente é muito importante a gente colocar, né, na escrita, né, quase terapêutico isso, né? Porque a gente, né, em terapia, né, eu costumo falar que a gente só tem noção, né, das nossas vivências, né, das nossas, das coisas que a gente faz, realiza, quando a gente começa a falar, né? E aí, nesse caso, é quando a gente começa a escrever, né? E aí a gente começa a externalizar aquilo que está interno, né? Aquilo que era só um planejamento, uma ideia, um pensamento, que pensamentos são coisas que vêm e vão, né? Eu penso, né, eu tenho um pensamento que, eu quero, né, como ela falou, comprar um tênis, mas aí esse pensamento é algo que pode, né, ser substituído por um outro, né? Eu vou comprar uma pizza, né? E aí foi substituído, né? Aquela ideia de comprar um tênis está ali, mas está ali flutuando, né, entre as prioridades do seu, né, da sua mente, das suas coisas, dos seus afazeres, né? E a partir do momento que você coloca uma estrutura, né, naquilo, né, externaliza, né, coloca uma escrita, aquilo já se torna algo, né, algo que você tem ali como visível, né? Você já usa um outro sentido, né? Além, né? Já coloca os sentidos externos naquela situação,
né? Aquilo tudo está ali só em questões de ideias, mas você começa a materializar aquilo, né? E materializando aquilo, você tem uma forma de uma relação diferente com aquela situação, com aquela ideia, com aquele pensamento e objetivo. E aí você cria uma outra forma de se relacionar com o seu planejamento, que não só nas ideias, mas agora ali no papel estruturado fisicamente, onde você pode olhar, onde você pode pegar, onde você pode refazer, onde você pode refletir, né, e colocar, traçar outras metas, né, aquilo está numa forma, né, exterior, né, digamos assim, não mais só interior, onde pode se perder e ser substituído por outra coisa e ser esquecido, né, porque a mente da gente é assim, é vaga, né? A gente uma hora está pensando uma coisa, outra hora está pensando em outra, e às vezes a gente se esquece. E aí você cria aquele objetivo com aquela sua meta, né, físico, né, palpável ali, concreto, né, e aí você pode ter, né, uma relação melhor digamos assim, de fidelidade, né, com aquilo, né, que está ali no papel, né? Talvez seja a primeira forma de materialização, né? Você externalizar, escrever. É igual eu falei, é como se você sentisse que está fazendo um contrato ali, sei lá. A gente tem esse sentimento de, não, agora é sério. Colocou no papel, agora é sério. Né? Eu acho Porque bacana. você vai poder se cobrar, né? Ó, tá ali escrito. Então você vai ser o Escrito. primeiro a se cobrar por aquilo que está escrito, né? Você ia colocar alguma coisa, Angel? Depois que a gente começou a ler esse livro, eu comecei a rever minhas ferramentas de organização. E, por incrível que pareça, todas as coisas que eu coloquei na ferramenta eu concretizei, sabe? Pode parecer, sei lá, que foi acaso, mas não, infelizmente ou felizmente, tudo que estava nas minhas planilhas, nos meus aplicativos de gerenciamento, eu consegui concretizar, seguindo ali aquele método que eu propus. A gente está trabalhando com o Trello agora e a conta que eu abri o Trello aqui para criar nossas ferramentas já tinha o material que eu já tinha usado. E eu estava olhando as coisas aqui, tá? Sabe quando você fala assim, ah, eu vou usar isso aqui, mas nem sei se funciona. E agora eu estou vendo que funcionou? É surreal, é doideira. Lendo também, sabe uma coisa que foi uma outra passagem que eu queria trazer aqui para o encontro? Uma dessas pontas é a ponta da organização. Aí ele coloca aqui na página 109 que fala: é simplesmente mais fácil executar as ações em um ambiente limpo e arrumado. E aí, ouvindo a Juliana falar, o que é mais engraçado é que, assim, as propostas, você não precisa ter ideia do método todo. Tudo que ele vai te propondo a fazer ao longo do livro são pequenas mudanças, você já vê um resultado. Então, são coisas, assim, simples, que eu acho que muitas vezes a gente, com o dia a dia, passa batido, ou a gente não acredita, como o próprio Rangel colocou agora, a gente não leva fé, mas quando a gente começa a colocar na prática, começa a colocar em prática, a gente vai vendo funcionar, a gente vai vendo como a gente se modifica frente àquilo ali. O Rangel já utilizou algumas ferramentas de organização. A Juliana só simplesmente pegou um papel, dividiu profissional e pessoal, e isso já fez ela funcionar, já fez ela se direcionar. Imagina quando a gente tiver, né, uma ideia assim maior do projeto, da metodologia. E quando ele vem aqui na parte de organização, que ele fala que é muito mais fácil você executar num ambiente limpo e arrumado, eu lembrei muito do Milagre da Manhã também, quando ele sugeria você já deixar tudo organizado para você, tudo acessível. Então, se você quer iniciar um novo hábito, se você quiser, né, entrar em ação mais fácil, você deixa aquilo ali acessível a você, que você não tenha que gastar energia pensando em fazer aquilo ali. Então, essa parte, isso é uma forma de organização. Se você, quando eu falei assim, pô, dei esse estalo que eu falei assim, isso não deixa de ser uma organização. Se eu quero fazer atividade física, e lá do Milagre da Manhã ele me propõe, ó, já bota sua roupinha, seu tênis perto da sua cama, que é para você já olhar para ele e você fazer. Tu tá organizando um ambiente a seu favor para você poder fazer aquela atividade. E a gente pode levar isso para outros âmbitos, né? Eu achei bem legal quando eu tive bem esse insight que eu queria compartilhar aqui com vocês. Sobre isso, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá.
Sobre isso tem uma frase que o Caio Carneiro e o JJ usa, que é torne aquilo que aquilo que é certo fácil e o que é errado difícil. Que é justamente isso. O que você quer fazer? Você quer ir para academia? Ah, mas aí eu vou resolver amanhã. Não, torne o que você quer fazer fácil. Você já separa a sua comida, você já separa a sua roupa de academia, sua água, sua lancheira, tudo de manhã, como se fosse trabalhar, né? E, por exemplo, eu quero fazer dieta. Torne o que é errado difícil. Não compra doce. Porque se você comprar e tiver na sua casa, você vai comer. Então, é mais ou menos nessa ideia de organização também. É você se organizar, deixando as coisas que têm a ver com o seu objetivo fácil. Para você não gastar energia tendo que saco. Não, torna fácil. É igual, por exemplo, esconder o livro. Aí você vai lembrar de pegar o livro guardado lá no armário, no canto, lá, aí você já desistiu. Se você deixa o livro na cabeceira ou num lugar que você passa por ele todo dia, é mais fácil do que quando você demanda energia de ligar o computador porque o livro está no PDF, sei lá o quê, né? E aí eles falam essa frase, eu achei essa colocação muito parecida. Minha mãe lê bastante. Aí, esses dias eu estava em ligação com ela, ela falou que estava lendo um livro. Aí ela falou: Peraí, que eu vou pegar para você ver. Aí eu estou vendo ela ir para o banheiro, ela guarda o livro perto da pia, sabe? Aí eu falei: Mãe, você lê no banheiro, mãe? Ela falou: É o único tempo que eu tenho. Mas é uma técnica, sabe? É uma sacada, olha só, ela se identificou. Ela identificou Sim, o que estava atrapalhando e falou: no vaso eu tenho tempo. exato. Eu ia citar outra frase do Joel J, que ele fala que a nossa mente ela foi feita para ter ideias e o papel foi feito para lembrar, sabe? Das ideias que a gente teve. Então, escrever é fundamental para planejar e executar, sem dúvida. Exato. Verdade. E o próximo capítulo, identidade, alguma coisa que você queira trazer para gente que você refletiu sobre, Rangel? Foi essa parte da estrela. Gostei muito dessa estrela. Eu vou citar aqui para a galera as pontas da estrela: identidade, execução, organização, planejamento e metas. Eu me interessei muito pela parte do planejamento. É muito boa. Mais para cima, a gente viu o gráfico em pizza, que também é sensacional. Vou citar aqui para a galera as repartições da pizza, para quem não. A galera que está assistindo e não leu, ele coloca assim: ó, negociação com equipe, 3%, reuniões eficazes, 8%, falta de organização, 13%, planejar, 13%, saber dizer não, ele coloca 12%, falta de metas, ele coloca 9%, não tem um método, 10%, não tenho prioridade, 9%, delegar, ele coloca 8%, e não sei o que realmente quero, ele coloca 9% também, e arquivar e recuperar informações e arquivos em 6%, que é o que a Juliana falou agora. Eu tenho que ler, mas tem que pegar o PDF, e tem que abrir o grupo, tem que baixar. Ui, já era, já perdeu ali o fio da meada em si. Mas é muito boa essa repartição que ele faz, sabe? Tem muito da parte que ele fala da identidade, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E aqui ele fala que identidade é a fase inicial da metodologia. E de todas as 5 é a mais importante. Porque a identidade é você entender quem é você, independente de como o mundo está, como as pessoas agem, etc. É você olhar para dentro e falar assim: o que eu quero da vida? Se eu morrer amanhã, se eu morrer daqui a, sei lá, 10 anos, o que eu quero olhar e falar assim: poxa, bacana, eu vivi, eu fiz, eu corri atrás. Então, aqui da identidade, ele fala que é a mais importante, ela é a base que definirá o caminho a ser percorrido nas etapas seguintes.
Como definir por escrito a direção que a estrela pessoal deseja alcançar? É a busca da clareza, lucidez sobre a vida. Então, justamente, aqui é no início do capítulo 6 já, que ele fala isso. Então, justamente, eu gostei, porque a identidade é você saber o que você quer, aonde você quer chegar, e os seus porquês, que é uma coisa muito pessoal. Eu vejo aqui, sabe, como a gente vive num mundo onde a mídia nos influencia, em questão de a gente estar aí no Instagram e ver muitas coisas acontecendo, e às vezes a gente é influenciado pela vida do outro. Mas quando você para refletir os seus valores, às vezes não tem nada a ver com a vida que passou pela sua cabeça, uma ideia de adquirir uma coisa que, tipo, isso não faz cantar meu coração. Então, identidade é isso, é você olhar para dentro de você e falar assim, o que faz cantar o meu coração? O que me faz vibrar? Aí ele fala de vários, aqui ele entra também nos papéis, né, que ele fala que a gente desempenha no trabalho, como mãe, como irmã, como tia, como prima, como qualquer coisa, e aí é como se você se identificar nesses papéis, como pai, como você, o que te realiza, como mãe, como irmã, como amiga, como é o tipo de amiga que você gostaria de ser lembrada, como é o tipo de pai que você gostaria de deixar o legado, sabe? E isso é muito profundo, né? Muitas das vezes a gente passa pela vida sem fazer esses questionamentos. Quem sou eu? O que eu quero de deixar de legado? Quando eu morrer, porque aqui ele fala justamente isso, que as coisas que a gente faz na vida ecoam pela eternidade. Então, por mais que a gente vá morrer, as pessoas elas vão lembrar da gente. Ou talvez você vai ser uma pessoa esquecível. Mas quando você faz diferença na sua vida, quando você realmente vive a vida sem ser um rascunho de vida, né? Vive a vida intensamente, de acordo com os seus valores, seus propósitos, não tem como você passar despercebido, não tem como. E o seu Nesse legado trecho, fica. nesse trecho eu comecei lendo ele meio desanimado. Ele começa É? falando assim, tá? Imagina que imagem você vem na sua cabeça quando você ouve os nomes. Aí ele começa a falar o nome da galera, só da barra pesada, sabe? Eu fiquei me sentindo o quê? Quem eu sou perto desses caras, sabe? Mas ele fala justamente sobre isso, sobre o legado, o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Isso é muito Isso. importante. Não, quando ele falou sobre isso, eu também tive esse questionamento. Mas depois ele fala assim: não quer dizer que você tenha que ser como qualquer um deles, mas que nos seus papéis, na sua vida, você precisa deixar o seu legado, né? Então, assim, não se compare, é justamente o que ele fala. Cada pessoa, por mais que ela seja semelhante, cada pessoa, por mais que ela tenha semelhanças uma com a outra, todas as pessoas são únicas. E isso é muito louco de pensar, né? Realmente, é o seu DNA, é a sua digital. E nós evoluímos e influenciamos a vida uns dos outros. Tem hora que eu falo, eu não sei como esses pontos vão se conectar, mas as coisas se conectam. As pessoas, elas realmente elas formam um corpo que a gente evolui, mas a gente está sempre agregando na vida de alguém ou destruindo a vida de alguém. Isso depende do que a gente quer, né? Só para situar o pessoal que está vendo essa gravação depois, e para quem não teve oportunidade de ler, esse trecho que a Juliana está falando sobre papéis é um conceito muito legal que ele apresenta, está aqui na página 117 do livro, que é assim, ele elucida que a gente, em cada momento, a gente está, né, como se a gente quase colocasse uma máscara, ou se a gente, né, vivesse, atuasse num estilo de papel. E a gente ter clareza de quais papéis a gente faz ao longo da nossa vida, a gente escolher, ele dá a ideia de pelo menos a gente escolher até 8, para a gente poder conciliar e começar a balancear esse planejamento, né? E aí aqui na 117 ele coloca assim: não importa o nome do papel e quão diferente ele possa parecer. O que importa é que ele é uma função que você exerce em um determinado momento, de maneira pertinente e constante em sua vida, e para a qual você dedica parte do seu tempo. E se você dedica tempo a esse papel, torna-o extremamente relevante para a sua administração pessoal.
E aí aqui eu estou apresentando para vocês no PDF, que tem no livro também, alguns papéis que ele cita. Então, assim, tem sempre o papel do eu, a gente nunca pode esquecer o nosso próprio papel, né? Que a nossa relevância na nossa vida, que tem que se iniciar por ali, mas vai ter momentos em que eu vou trazer para a minha realidade feminina, em que eu vou chegar, vou fazer um papel de mãe, vou fazer um papel de filha, vou fazer um papel de farmacêutica, que é a minha profissão, né? Vou fazer o papel de estudante, como estou sempre lendo, de leitora, né? E aí você pode trazer para a sua realidade. Pode ser o papel de, por exemplo, de esposa, porque eu sou casada, mas você pode não ser, você pode ter sido namorada e tudo mais, né? E aqui tem outros papéis que a gente vai fazendo ao longo da vida. É sempre o quê? Baseado em atividades que nós fazemos e que aquilo ali tem relevância. Se a gente, né, disponibiliza um tempo para poder fazer aquilo ali, é importante para a gente. E a gente precisa colocar na nossa administração pessoal, né? E pegando um gancho no que a Juliana falou, a gente precisa colocar ele na nossa administração pessoal e a gente precisa integrar ele à nossa rotina e integrar ele também com as outras pessoas, com os outros papéis, porque são eles que vão mostrar e são eles que vão, no caso, deixar a nossa marca aqui na Terra, né? Muitas vezes é a união de vários papéis juntos, você tem feito, você fazendo bem feito, você vai ter a informação que vai fixar dentro de uma pessoa. Porque se eu for pensar, por exemplo, eu perdi o meu padrasto. Então, ele, enquanto meu padrasto, enquanto meu amigo, o papel que ele exercia de padrasto, de pai, né, de amigo, de conselheiro, né, de várias informações, tudo que ele fez em vida e que ele fez para mim, todos os papéis que ele atuou, eu carrego comigo. E é graças a essa boa atuação que ele fez comigo que eu estou levando para frente. Então, por isso é importante, e foi isso que mais me deu um insight de clareza para eu poder identificar muito bem quais são os papéis que são relevantes para mim, porque eles vão fazer parte da minha marca que eu quero deixar no mundo, do meu legado. E aí, o que mais eu queria trazer mesmo é que na página 114, um pouco antes, ele fala que cada pessoa se torna única pelo uso criativo das informações do seu DNA. Você é reconhecido pelo mundo através da manifestação diária da sua identidade, e ela é singular. E aí, o que seria a manifestação diária da sua identidade? É você sendo você nos papéis que são relevantes para você. Então, o que é a minha identidade? É quando eu sou uma esposa, boa ou ruim, é quando eu sou uma filha, boa ou ruim, de preferência boa, para a gente causar uma boa impressão nessa terra, né, gente? Vamos combinar, vamos trazer para a parte boa da coisa, né? É quando eu sou a tia, é quando eu sou a amiga boa, né? Fala aí, Aline, você fala aí que eu sou uma amiga boa. Que eu sou uma amiga boa, entendeu? É sócia, quando eu sou uma boa sócia, maravilhosa sócia, entendeu? E assim vai. E também isso se no caso flui, né, no sentido de no momento em que eu apresento, no momento em que eu atuo, que eu entre em ação. Não adianta só eu ser no papel uma esposa, mas eu não atuar como uma esposa, ou seja, não ser uma boa companheira, não levar em conta os projetos pessoais que o meu esposo tem, os projetos que nós teremos juntos, né? A gente sentar para conversar. Não adianta eu me considerar, eu entrar no papel de amiga, se eu não paro para poder saber como minha amiga tá, se eu não paro para ouvir o lado dela em qualquer situação, entendeu? E aí sim, isso hoje, trazendo para a realidade muito do digital, muita gente utiliza a palavra hoje lifestyle, né? Que é você mostrar o seu estilo de vida. Então, quando você entra num papel, você está e você planeja, se você entra no papel e você faz um bom planejamento, você vai ter ali um estilo de vida que você vai estar mostrando para todas as pessoas relevantes para você. E até não relevantes, porque a gente acaba contagiando outras ao redor. E aquilo ali vai servir de inspiração para alguém. Quando você, por exemplo, coloca alguma atividade que você está fazendo hoje na sua rede social, a gente não tem dimensão. Às vezes a gente não tem dimensão quem a gente consegue atingir.
Só da gente mostrar que a gente está lendo um livro que é considerado simples, como a Tríade do Tempo, ou como a gente chegou e montou o Clube do Livro, né? Mas para outra pessoa que está do outro lado, às vezes é uma inspiração, às vezes ela fala assim, cara, eu quero ter o mesmo estilo de vida que aquela pessoa tem, eu quero fazer os papéis pelo menos parecido com como ela faz. É óbvio que ela não vai fazer igual, porque é o meu estilo, mas ela pode adaptar para o dela. E isso também serve para o que a gente está consumindo. Quem você está consumindo hoje que é uma inspiração para você, que você gostaria de fazer parecido, né? Ou então de você chegar e fazer da sua forma única, trazer aquele tipo de papel daquela forma, que você vê um profissional, você quer se inspirar naquele profissional. Você vê uma mãe, você quer se inspirar numa mãe. E eu falo que hoje, por exemplo, eu estou numa fase em que eu determinei que eu quero ser mãe. Então, só que eu quero ser uma mãe rica, não quero ser uma mãe pobre, né? Então, hoje, eu pego e estou em busca na internet de saber quem é mãe bem-sucedida, que consegue fazer os dois. Porque, às vezes, isso na minha cabeça dá choque. E eu falo, não, alguém fez isso dar certo. Com certeza tem. Hoje, meu Instagram é uma porrada de criança pequena da grande, com mãe que eu vejo que está bem, tem pessoas que estão lá dentro do sucesso, ao longo do sucesso, e aquelas pessoas que já chegaram lá. E é o que eu tenho acompanhado, porque é o que eu tenho alimentado, porque eu quero exercer aquele papel. Então, eu estou pegando as informações, captando toda aquela emanação que ela está mandando, tipo assim, captando os insights. Uma pessoa que eu segui há pouco tempo, que eu vira e mexe, vejo a história dela, que é uma inspiração, é a mulher do JJ, a Lalas. Falei assim, gente, todo mundo conhece o JJ, mas JJ não ele seria uma pessoa assim maravilhosa, mas ele não conseguiria talvez ter a estrutura que ele tem, principalmente porque a família é a base para ele, se ele não tivesse a Lalas. A Lalas consegue segurar uma porrada de coisa para ele poder, cara, só brilhar. E eu falo assim, gente, eu preciso saber o que essa mulher faz, que a gente tem as mesmas 24 horas e eu quero ser da mesma forma. E há pouco tempo eu falei, então é isso, boa. Antes eu seguia muita pessoa que, tipo assim, eu seguia muitas mulheres solteiras que eram bem-sucedidas, só que eu falava assim, pô, então estão me dando a ideia de eu largar meu marido, vai dar ruim. Falei, não, peraí, vou procurar gente que seja casada, bem casada, entendeu? Que é rica. Agora estou em busca de mães ricas, e assim vai, entendeu? E daqui a pouco vai ser eu mostrando meu estilo, pegando, captando toda essa ideia desse pessoal e mostrando como eu consegui fazer para mim. Isso é muito legal. O Joel J ele tem essa pegada mesmo, que primeiro é família, depois trabalho, depois saúde, depois trabalho. E a Lalas, se vocês pegarem para ouvir os podcasts do começo deles, tem alguns que tá ela, o Joel J falando e o filhinho deles no estúdio, sabe? Eles não podiam deixar para alguém cuidar ou perder esse tempo que estava ali com o filho. Então, eles usavam o filho mesmo no trabalho. Isso, com certeza, foi uma base gigantesca para que eles pudessem crescer como são grandes hoje. Isso é muito legal. Eu vi também um pedacinho aqui desse trecho que você citou. Eu separei aqui uma frase que eu não sei se tem no livro, no físico, tem aqui no PDF, do Sun Tzu. Ele fala assim, ó, para ganhar uma guerra é preciso conhecer bem o inimigo. Para não perder uma guerra, é preciso conhecer-se bem. Então, isso aqui me refletiu o seguinte: se você planejou alguma coisa, só você sabe se você consegue realmente realizar aquilo que você planejou. Eu fiz uma postagem no meu Instagram ontem e foi justamente quando eu li esse trecho. A gente sonha, a gente quer as coisas. Você talvez pense em comprar um carro, por exemplo. Mas isso está na sua imaginação, está na sua cabeça. Só que se está na sua cabeça, é possível realizar, sabe? A gente não consegue imaginar nada que não seja real, que não seja possível. Tudo que você imagina, você consegue realizar. Agora, se você não imaginar, se você não sonhar, se você não tiver esse primeiro passo, esquece, isso nunca vai acontecer para você. Legal desse trecho é que me lembrou uma outra frase que eu até mandei para a Jennifer no Instagram, que perguntam
Eu esqueci o nome dele, mas a gente vai ler o livro dele sem ser esse mês no outro. Perguntam para ele assim, quem é mais importante, o sábio ou o inteligente? Tiago Aí Brunet. ele fala, isso. Ele fala assim, olha, o sábio e o inteligente, eles têm uma característica. O inteligente, se ele tiver num buraco, ele sabe sair desse buraco. O inteligente dá um jeito, ele consegue sair. O sábio, nem no buraco ele ia cair. Aí eu fiquei pensando, caramba, então peraí. Então, não é só você saber fazer as coisas. Isso que a Jennifer está falando, de buscar referência, é a parte da sabedoria, sabe? Você pode aprender quebrando a cara, ou pode aprender com alguém que já quebrou a cara, sabe? Igual a Juliana falou uma vez, que se ela quer ser alguma coisa, ela vai ler referente àquilo que a pessoa é, porque ela vai poder encurtar ali o tempo de aprendizado dela. Isso eu acredito de verdade, que a gente não está lendo livro à toa, só para contabilizar o número de livros que a gente leu. No capítulo 7, perdão, no capítulo 6, ele traz ali um questionáriozinho que a gente pode responder. E, gente, é fundamental fazer esses exercíciozinhos. Isso nos ajuda, sabe? Isso nos dá uma direção que só de ler a gente não ia ter. Então ele faz ali algumas perguntas que a gente, igual na escola, a gente vai completando a frase ali, sabe? E, sem dúvida, isso fez toda a diferença para mim nessa leitura. Quer colocar alguma coisa, Aline, Juliana, antes de... Eu tive alguns pensamentos, mas né, é igual como eu falei, a gente não pontua, acaba passando, mas uma das coisas que eu pensei, né, até quando você estava falando, né, há muitos anos atrás, né, antes de existir internet, todas essas coisas, as pessoas tinham seguidores, né, discípulos, né, há uns anos atrás, né, as pessoas tinham, né, umas às outras como discípulos, e é mais ou menos isso, né, a gente né, cria, né, as pessoas, né, a imagem das pessoas como se nós fôssemos, né, o discípulo, né, de onde a gente vai querer chegar, né, de quem a gente quer ser, né? Então, assim, essas pessoas influenciadoras, né, têm os discípulos, né, os seguidores, né? São aquelas pessoas que almejam chegar ali, mas nem todo discípulo é igual, né? Nem todo discípulo vai alcançar, né, digamos assim, o mestre, né? Como se fosse assim, né? Porque depende do pensamento de cada um. Né? Porque tem discípulos que vão ali seguir a risca, vão até ultrapassar, né? Ser até melhores do que os mestres, né? E outros vão continuar ali, vão ser para sempre discípulos, né? Ou vão ser, né? Aquele discípulo que precisa, né? Ser bem trabalhado, né? Aquele que não segue, né? Direito as coisas, né? Então, assim, é igual a gente aqui, a gente busca pessoas que a gente almeja chegar, né, próximo, né? E aí a gente vai seguir aquelas pessoas para a gente poder estar tentando ver como que aquelas pessoas chegaram onde elas estão e tentar adaptar aquilo para a nossa realidade, né? A gente já leu isso em algum livro, a gente já falou de algo semelhante, que agora eu não estou lembrando qual foi, mas é basicamente isso, é a gente traçar, né, a estratégia para a gente poder, dentro da nossa realidade, chegar onde a gente quer, baseado nos passos, né, que alguma outra pessoa que já chegou, né, nesse local. Né? Como o Rangel falou, isso é possível, né? Porque a partir do momento que a gente idealiza, né, a gente agora precisa traçar estratégias para poder estar chegando nesse local. E isso tudo, né, com a questão, né, do livro, é o tempo, né? É administrar o nosso tempo, fazendo que o nosso tempo fique a nosso favor, né, e não contra nós. Né, que muita gente chega e fala, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas se a gente consegue administrar o nosso tempo, a gente consegue fazer muitas coisas. A mesma coisa, teve uma época que eu estava, né, fazendo muita coisa, 1001 coisas. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam, caraca, eu não sei como é que você consegue, eu não sei isso, aquilo. Ia para academia, ia trabalhava, ia fazendo não sei o quê, ia para não sei onde, viajar. E assim, isso tudo é questão de você administrar o seu tempo e ter força de vontade, ter foco.
né? Eu fazia tudo aquilo porque era a minha vontade de fazer tudo aquilo, de fazer acontecer, de realizar. E além de tudo, foi uma época que eu coloquei uma alimentação muito regrada. Me alimentava de coisas muito naturais, né? Cortei vários tipos de besteira, né? Massa, tudo isso cortei e automaticamente isso influencia na sua energia, né? Foi uma época que eu senti, né? Eu nunca tinha me sentido daquela forma. Eu tinha aquele pique todo porque eu tinha muita energia e a energia vinha da alimentação também, da boa alimentação, da forma como eu me relacionava com os alimentos, né? Alimentos, né? Me alimentava mais de alimentos do que de produtos alimentícios, né? Isso faz toda a diferença. E aí eu buscava aprender e estudar mais sobre isso também, né? O que tudo isso influenciava na minha energia, na minha rotina, né? Hoje em dia eu já chutei o balde, já tirei, não me mantive por muito tempo, não. Mas foi desde 2019 ou 2018 que eu comecei. Foi em 2018, 2019, 2021 que eu comecei a chutar o balde. Mas eu levei esses anos, né, da minha vida, foi um processo. Eu, não foi de um dia para o outro que eu mudei minha alimentação e comecei, mudei minha mente, não. Foi em 2018 que eu comecei a pensar nesse processo, comecei a mudar, vi as diferenças que isso fez e continuei, porque quanto mais você vai vendo resultado, mais você vai se animando para poder continuar. E aí eu vi os resultados em mim. E aí continuava, né, fazendo aquilo. Poxa, eu ficava pensando, poxa, antes, quando eu, né, me alimentava de tal forma, eu ia treinar, e aí ia me arrastando, e aí não tinha aquele pique. Então, poxa, isso está me fazendo. E as pessoas olhavam, olha, não sei o que e tal. Né? Tinha uns que encarnavam, caramba, que energia é essa e tal. E aí eu falava, alimentação, e não deixava de ser verdade, entendeu? Né? Mas assim, foi uma época boa, mas um dia vai voltar, né? Quem sabe um dia. Né? Mas é isso, entendeu? Mas foi um planejamento que eu fiz baseada nas pessoas que eu estudava, né? Pela internet e tudo, né? Tinha um médico, né, muito famoso, né, que ele fala, realmente é nutrólogo, né, falava muito essa questão de alimentação, que na época eu fazia acupuntura, né, e foi a pessoa que aplicava em mim que falou, né, poxa, vê fulano de tal, porque eu tinha muita enxaqueca naquela época. E aí a alimentação me ajudou bastante, né, eu diminuí quase 100%, né, hoje em dia, né, eu continuo, né, sem ter muitas crises, mas tudo começou com a alimentação, foi o doutor Dayan Siebra, né, que eu comecei a seguir, doutor Lai Ribeiro, né, várias coisas assim, e a partir disso eu criei minha forma diferente de se alimentar e de me relacionar com a alimentação, né, e isso assim foi o foco, né, eu tive esse foco, eu tive esse direcionamento e a partir de então fui, né, nessa. A questão maior, né, também era, né, na socialização, que eu até falava, poxa, a gente vai se reunir, as pessoas já falam, vamos comer um cachorro quente, vamos comer a pizza e tal, vamos se reunir. Então eram coisas que eu tinha cortado. E aí, até hoje eu tenho um pouco de restrição contra esses fast food e tudo mais, mas também não sou, digamos assim, não sou aquela, né, não tem aquela repulsa, não como e tudo mais, mas não faz parte da minha rotina, são exceções, né? Ultimamente tem tido mais exceções do que, mas a gente vai se policiando, né? É bem por aí. Só que o que eu acho legal é que, assim, quando ele falou sobre essa ideia dos papéis, né, eu não tinha parado para pensar sobre essa ótica. E talvez para uma pessoa que seja mais, assim, goste de regulamentos, goste de tudo num esquema, assim, né, quase que de POP, né, procedimento operacional padrão, você fazer por tabelar, acho que fica mais fácil, mais amplo para você poder se organizar. Aí eu vendo você falando assim, poxa, eu fazia, tinha energia para poder fazer tudo isso, claro, graças à mudança da sua alimentação, você também ganhou muito mais. Mas todas as atividades eram importantes para você, então você não estava disposta a abrir de nada, mão de nada naquele período. Você queria dar conta e você precisava dar conta de tudo porque era. Então você tinha claro que tudo ali era importante. E essa parte dos papéis
se você fizer o teste proposto nesse capítulo, e se você começar a pensar assim, tá, quando eu atuo como esposa ou namorada, ou o que quer que seja, o que eu faço, o que é de melhor, como que eu sirvo, o que é importante para mim, quem é que está envolvido naquilo, quando eu sou a profissional, o que está envolvido naquilo, quais são as pessoas. Quando você vai distribuindo, fica mais fácil, você torna simples a atividade, você não torna aquela coisa pesada, prazerosa, e você realça mais ainda que aquilo ali é importante para você. E você vai acabar ganhando energia para poder fazer isso, porque você vai, com certeza, ir eliminando outras coisas que você acha hoje que é importante, que você coloca, e você pode, como o Rangel mesmo falou, você pode delegar para uma outra pessoa fazer, enquanto você pega e faz aquilo. E aí, quando ele fala aqui na página 118, ele coloca assim: muitas vezes, os indicadores de um papel são extremamente simples. O importante é apenas tomar consciência da necessidade de delimitar o território de cada papel e não permitir que um deles invada o terreno do outro. Nem que para isso sejam necessários gestos simples, como desatar do nó da gravata antes de entrar em casa. Quando eu li esse trecho, eu lembrei muito do que o Rangel já falou aqui, a gente já leu também em outros lugares, que, na verdade, são você identificar os gatilhos mentais, né? O gatilho que faz você entrar em ação para você poder ser, por exemplo, um profissional. Vou trazer para a minha realidade. Qual é o gatilho que eu tenho quando eu sou a farmacêutica e qual é o gatilho que eu tenho para voltar a ser a Jennifer, que aqui em casa é a dona de casa no momento, que agora é a leitora, que é a administradora do grupo de leitores. Então, assim, tem todos os gatilhos. Simplificar a ponto de você identificar para quê? Para que não entre um papel no outro. E aí, quando falou em entrar em um papel no outro, ele conta uma história parecida, mas eu lembrei da minha vida. Quando eu era mais nova, meu pai, ele foi militar. Então, ele trazia a rigidez do militarismo para casa. Ele chegava em casa, ele só passava assim, ó, a mão, já ficava reclamando de tudo que estava desalinhado, passava a mão para ver se tinha pó. E aquilo ali ficava insuportável, porque todo mundo falava com ele assim, cara, você está insuportável, você está trazendo o trabalho para casa. E agora também falando, eu lembrei que teve uma época na minha vida que, como eu não sabia estabelecer limites entre esses papéis, por quê? Porque eu não tinha tanta clareza e eu gostava de ambos, né? Mas só porque se eu gosto de ambos, eu não consigo determinar o início e o fim, porque talvez eu não tivesse clareza. E eu tinha uma época em que eu pegava e ficava até altas horas no meu trabalho, e quando eu via, tava ali, tava Jorge me ligando, e aí você não vem para casa, e aí a gente acabava tendo problemas com isso, porque eu não sabia a hora de parar, eu não sabia a hora de sair de um papel, que era o papel profissional, para poder entrar no papel de casa, no papel como esposa, no papel de dona de casa e tudo mais. Então, acho legal a gente começar a pensar. Teve o paper que eu mostrei aqui, faça o teste, dá uma olhadinha para você entender, que aí você vai começar também a organizar. E aí vai ver, assim, talvez você esteja exercendo alguns papéis, abraçou alguns papéis, que você não precisa. Ou que você pode ter ajuda de outras pessoas para poder fazer. E aí você vai ver que, para o que você realmente quer, tu vai ter muito mais energia, né? Isso é surreal, porque eu lembro quando eu era pequeno, a gente assistia desenho e aí a gente achava que era o personagem do desenho, sabe? A gente criava superpoderes, mas é porque a gente estava vivendo aquele momento. E depois que aquilo acaba, volta à realidade. E quantas pessoas não sofrem com esse problema, sabe? De transferir aquilo que ela é em um lugar para o outro lugar que não tem nada a ver. A pessoa tem que se adaptar naquela realidade que ela está naquele momento. E quando ela está em outro lugar, isso é... Eu acredito que se a gente aprendesse isso na escola, não, agora você está na sala de aula, agora você é aluno, agora você vai aprender. Não, agora você está em casa, agora você é filho. Filho faz isso, faz aquilo. Gente, a nossa vida seria completamente diferente, acho que muito mais fácil, sabe? Isso tudo a gente consegue através da leitura. O grupo tem ajudado muito a gente nesse sentido, da gente pega um insight de um, pega um insight de outro. Isso, sem dúvida, faz muita diferença para a gente.
A Aline queria falar alguma coisa? Eu ia escrever aqui. Mas eu ia colocar que em terapia também a gente pode trabalhar isso, tá? Exato. E para finalizar, só esse capítulo, teve uma coisa muito curiosa que eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que ele fala sobre os 4 corpos que nós temos. E os papéis, ele tem que também passar e nutrir os 4 corpos, que seria o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, ele tem uma proposta aqui de atividades para você poder fazer que você pode estar fazendo para poder nutrir esses corpos, né? Aí, por exemplo, físico, andar, ir à academia. Não, peraí que não foi. Vou voltar. Foi na coisa toda. Agora vamos no certo. Isso. Aqui. Andar, ir à academia, dormir e sorrir. Mental, atividade mental para você poder fazer, para você poder trabalhar o corpo mental. Ler, que a gente está fazendo, escrever, assistir a um filme, sorrir. Emocional, namorar, ajudar pessoas, demonstrar emoções, sorrir. Espiritual, orar, celebrar a natureza, buscar autoconhecimento e sorrir. O que mais me chamou a atenção é que para os 4, sorrir é funcional. Ou seja, sorrir você vai trabalhar seus 4 corpos. Aí eu lembro daquela famosa frase, né? Sorrir é o melhor remédio. E de fato, acaba sendo não só o melhor medicamento, como também uma ótima terapia para você poder trabalhar todos os seus 4 corpos e deixar eles equilibrados. Então, quando a gente tiver alguma situação que a gente fica deveras preocupado, algumas pessoas às vezes eu tinha muito esse costume de ser chamada há muito tempo atrás de você é muito babaca. Porque você gosta de fazer piada com tudo. E, cara, eu me conecto com isso porque no final a gente precisa sim encarar todas as coisas, a gente vai encarar. Só que se a gente encara com bom humor, é completamente diferente. O peso que você ganha daquilo ali é hiper menor. Você retira quilos, toneladas das suas costas e você consegue fixar até para poder procurar o que você precisa, né? Fazer para poder sair daquela situação. Então, sorrir, ele é bom para poder te ajudar, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Então, sempre que você tiver frente a alguma situação, eu sei que às vezes é muito complicado, mas, cara, procure leveza naquela situação. Procure ver o que você consegue extrair para você poder rir. E agora eu estou rindo porque eu lembrei de uma situação que aconteceu uma vez na farmácia, que uma funcionária nossa, tadinha, recebeu uma notícia e ela ficou angustiada, né? Ela recebeu a notícia de que o tio dela teria desaparecido. Aparentemente, o tio dela teria falecido. Ela recebeu a imagem, ela ficou chocada. Aí ela quase que chocou na farmácia, eu fui lá ajudá-la. Aí, à medida que ela foi conseguindo falar com a família, que do outro lado também ela tinha uma outra pessoa que estava desesperada, ela falou assim: não, eu achei o meu pai, que seria, né, no caso, o tio dessa minha amiga, que trabalhava comigo, e estava levando ele para casa. E falou assim: nossa, como ele estava um tempo desaparecido, ele está muito sujo, ele estava na rua. Ela levou ele para casa para poder cuidar. E nisso, essa minha amiga, ela mobilizou outras pessoas na casa dela para poderem falar assim: cara, eu recebi a notícia que nosso tio morreu, tem como confirmar se era verdade ou não? E eu não tinha nem como liberar ela, porque ela estava hiper nervosa, ela já estava, nossa, ela estava a ponto de realmente ter uma crise, e ao mesmo tempo eu ia ajudando a falar com a família. Por fim, ela conseguiu entrar em contato com o irmão dela estava em casa, foi até essa casa dessa prima para poder ver o tio. Quando ele chegou lá, a prima, no desespero, pegou o primeiro mendigo que ela viu na frente e viu o pai dela. Ou seja, ela levou o mendigo para dentro de casa e ela já estava tratando.
Eu tô rindo, por quê? Porque no momento em que a minha amiga se deu conta disso também, que ela na hora ela falou, ela chegou, o irmão dela foi, ligou para ela, não, cara, ela levou uma outra pessoa, tem nada a ver, ela tá ficando doida. O desespero levou a prima dela ver o rosto do pai na primeira pessoa que ela viu na frente, ela levou para casa. E ela corria até um risco para poder a pessoa chegar. E a pessoa foi dando sinais, mas ela queria tanto ver o pai dela que ela ignorou esses sinais. E aí, o que eu quis dizer com isso? Que essa minha funcionária estava muito desesperada mesmo, que a gente teve que entrar com medicamento controlado, que a gente tinha lá no nosso estoque para SOS, caso acontecesse alguma coisa lá que fazia parte da nossa maletinha. E quando ela falou, ela falou a seguinte frase, que eu estava me segurando para não rir quando eu entendi a situação. Ela falou a seguinte frase, que ela falou: a minha prima levou um mendigo para casa, ela começou a rir. E nós éramos 3 ali amparando ela, nós começamos a rir. A gente se escangalhou de rir, e cada um caiu para o lado rindo, porque era uma situação. Então, assim, em situações de desespero, a gente tem que sim procurar identificar a válvula de escape. E a válvula de escape melhor é o sorriso. É você rir, fazer piada com a situação. Porque você vai rir. Você vai tirar uma tonelada e vai fazer você conseguir pensar melhor sobre aquela situação. E o tio, tá vivo? Tá vivo. Depois eles conseguiram, aí diminuiu um pouco essa adrenalina, né? Aí foram no outro lugar que já deveriam ter procurado a primeira vez, que seria a casa fixa dele, que até então não tinha ido na casa dele, engraçado, né? Aí foram na casa dele e viram que ele estava lá. Estava lindo e maravilhoso, contente, feliz e vivo. Obrigado, telespectadores. De nada. Agora ela tem 2 pais. Agora ela tem 2 pais. Foi bizarro ver a forma como ela reagiu, mas, cara, quando eu me dei conta disso, eu tava segurando a minha boca para não rir, gente. Eu fiquei assim. Quando ela riu da situação, a gente conseguiu rir junto, né? Mas. E pra gente finalizar, pra gente não ficar muito até tarde, o capítulo 7, metas, um rumo para a sua vida. Alguma coisa que você queira trazer aí pra gente, Rangel? Desse capítulo, eu gostei muito que ele traz outros exercícios também, mas casa um pouco com o que a Juliana falou no começo, porque o que me chamou mais a atenção foi a questão do planejamento. Mas esse capítulo, ele mais voltado para metas, ele separa realmente as fases da meta, sabe? Tem a parte do curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E, geralmente, quando as pessoas fazem as metas, por exemplo, ela deu o exemplo de comprar um tênis. Comprar um tênis pode ser o curto prazo, porque é um tênis que ela precisa para ir trabalhar, ou seja, amanhã já tem que comprar, ou é um tênis para sair, que é um tênis mais caro, que vai demorar para juntar o dinheiro, e essa meta fica para um longo prazo. E muitas das vezes as pessoas elas se perdem nisso de planejar, porque elas querem as coisas que são para o longo prazo para o curto prazo. Elas querem comprar um carro amanhã, sabe? Elas querem comprar uma casa ontem. E isso fica confuso na hora da gente, de fato, criar uma meta, criar um planejamento. E ele vem explicando aqui muito bem as definições dessa meta. A galera que está acompanhando pelo PDF aí, na página 105, ele fala assim, ó, por mais que sonhe com um neto, você jamais poderá ser avó se essa não for a sua vontade, a vontade do seu filho e da sua nora. Ou seja, tem coisas que a gente vai planejar, mas não vai depender só da gente, sabe? Eu quero ter uma casa, ok, mas quais são os caminhos que eu vou fazer até chegar nessa casa? Se eu for casado, e como é que vai ficar essa divisão, sabe? Ah, eu quero uma casa, mas eu quero um apartamento. Entendem que vai ficar confuso? Tem coisas que não dependem só da gente, tem coisas que a gente precisa de outras pessoas para executar. Mas o fato dele conseguir me esclarecer que existe essas distinções
Nesse capítulo foi o que mais me chamou a atenção. Nesse capítulo, na primeira frase, cada capítulozinho no livro, ele começa com uma frase. Eu acredito que seja uma das frases que tem ao longo do PDF também. Porque o PDF ele já é uma edição um pouco mais antiga, esse livro é um pouco mais atualizado. E aí, na primeira página, 153, uma frase de Saint-Exupéry, sei lá, acho que é assim que se fala. Na vida não existem soluções, existem forças em marcha. Deve-se criá-las e as soluções se seguirão. Aí eu sempre lembro do que a gente já conversou, né? De tipo assim, cara, a primeira, a gente tem que engatar a primeira. Depois que engatou a primeira, tudo flui, né? Então, quando eu li essa frase, eu lembrei disso, que eu falei assim, cara, a meta, você colocar no papel, estabelecer uma meta, acaba sendo a primeira. Agora você tem que entrar em ação, que você já estabeleceu o que você quer. Então, entre em ação, né? Então, as informações, aí o desenrolar da meta é a respeito disso. Agora, nesse capítulo, o que mais me chamou a atenção foi quando ele fala sobre meta e objetivo. Você não confundir o que é meta com o que é um objetivo, né? E ele coloca aqui na página 165, que é o seguinte: se você não especificar sua meta, poderá confundir qualquer resultado que alcançar com seu objetivo. Nesse caso, você apenas transformou um resultado circunstancial na sua meta, o que é pura ilusão. Na verdade, eu até falei errado. O certo seria você não confundir. A meta é sim o seu objetivo. O seu objetivo a alcançar com marcos que você tenha ao longo do caminho, né? Então, assim, você tem um objetivo, vamos botar assim numa prática. Não adianta você ter uma meta, eu quero emagrecer. Emagrecer é muito vago. Então, você tem que especificar. Aqui ele fala muito sobre o método SMART, eu não sei se a maior parte das pessoas já ouviu falar, mas o método SMART é uma sigla, né, que significa o S seria de específico, o M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de temporal. Então, para você ter uma meta forte, ela tem que cumprir esses 5 requisitos, né, para você poder conseguir progressão. Então, se você fala só que você quer emagrecer, ela não acaba sendo específica, nem mensurável. É alcançável, sim, mas você tem que determinar quanto você quer emagrecer. Porque, se, por exemplo, se você quiser definhar, não sei se você vai estar aqui para poder contar a história, né? Então, assim, não sei se vai ser alcançável. É relevante? Pode ser até relevante para você, mas o que quanto de emagrecimento vai ser relevante para você ou não? E em quanto tempo? Então, assim, tem que passar por tudo isso. Aí, quando você especifica, eu quero emagrecer 60 quilos até fevereiro de 2024. Até 21 de fevereiro de 2024. Essa é a minha meta. Aí, vamos supor que você iniciou o processo de emagrecimento, começou a tomar chá, todos os chás, fazer todas as dietas malucas aí que são propostas. Você emagrece 5 quilos. E aí você pode achar que, cheguei, emagreci 5 quilos, cheguei no meu objetivo. Caraca, eu cheguei no meu objetivo. Não, você tem um marco. Hoje você conseguiu diminuir 5 quilos. Você pode aumentar esses marcos, vamos botar. Cara, vai ser relevante quando eu tiver perdido 10 quilos ou 20 quilos. É um marco. Isso significa que o que você está fazendo está levando você até lá. Mas isso não significa que você tenha que tomar aquele resultado como seu final. E o que muitas vezes acontece, a gente se empolga com o marco, a gente se empolga. Falando em emagrecimento, então a gente se empolga. Caraca, emagreci, gente, agora vai. Aí vem a primeira pessoa e fala, esse final de semana tem festinha. Aí você vai lá, jaca o dia inteiro. Já que eu também já meti o pé, já chutei o balde, então eu vou jogar o balde longe, vou jogar tudo. É carnaval, não vou fazer. É quando você vê, você saiu totalmente da linha, você desalinhou, descarrilhou. Aí você recuperou, você não emagreceu, você tinha perdido, então você recuperou os seus quilos. Aí você fala, meu Deus, aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de diferente? Bem, você se empolgou com um marco, com um resultado, e acabou desfocando da sua meta. Então, esse trecho, ele me chamou a atenção porque
entra um pouco no que a gente falou lá atrás sobre revisão. Sempre que você tem um avanço, você identificou um avanço, e ele fala sobre a importância de você criar os marcos, que é para você identificar que você está avançando, porque também você vai alimentar o seu cérebro de que aquilo está fazendo diferença. A gente fala sobre emagrecimento, ele passa por restrição calórica. Você tem que comer menos se você quer emagrecer. Então, você vai ter que mudar, ou de preferência também mudar a qualidade das coisas que você come. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, não come muito legumes e verduras, sinto dizer, para você emagrecer, você vai ter que passar a comer isso. Então, acaba sendo um processo que no início não é prazeroso, só que o que vai dar prazer é você ver o resultado. E aí você vai chegando, o resultado, se você chegar e colocar na sua cabeça, o meu resultado só vou ver quando eu emagrecer os 60 quilos lá no final. Não. Você consegue ver que você está dentro da sua meta, do seu resultado, quando você emagrece 5, quando você emagrece 10, quando você emagrece 20. E aí tem todas as outras ferramentas, que são marcos que você pode ir fazendo para você ir administrando, você ir vendo como você está fazendo isso e, inclusive, ver se o que você está fazendo está certo, que entra na parte de revisão da meta. Revisão de, cara, falando ainda sobre emagrecimento. Às vezes a gente fala assim, eu quero perder 60 quilos, eu quero entrar no meu peso ideal. Só que você perdeu 30 e você está fazendo uma atividade física também, teu corpo chegou num ponto que você gostou. E aí? Então agora seu objetivo, será que ainda é o mesmo? A sua meta é a mesma? É continuar emagrecendo? Ou talvez você vai passar agora por uma parte de definição? Ou você vai passar a fazer alguma outra coisa que você quer modelar seu corpo diferente? E aí entra na parte de revisão. Mas o que me chamou mais atenção nesse trecho é não confunda o que você está conseguindo alcançar, você está dentro do caminho, tu conseguiu alcançar, beleza, isso mostra que você está fazendo certo, você está no caminho certo, mas isso não significa que você precisa chutar o balde e não continuar fazendo o que estava fazendo. Porque senão volta tudo ao normal. E aí isso serve para emagrecimento, serve para profissional, serve para tudo na vida. Aline? Desse daí eu não tenho, acho que Jennifer já... Oi? Ih, tá falhando, Jennifer. Esse aí acho que ela já colocou tudo, né? Eu só vou dar um retorno, né, ao que ela falou anteriormente, a questão do sorriso, né? Eu lembrei de uma professora minha, né, Cláudia Bear, né? E ela né, falava que... é uma aula que ficou na minha cabeça, né? Que quando a gente sorri, né, o sorriso, ele, né, joga umas informações para o cérebro e o cérebro entende que está tudo bem, que está tudo, né, em ordem, que, né, tem várias, né, substâncias que vão se, né, vão sendo, né, colocadas, né, que o nosso cérebro vai lançando, liberadas, né, e que fazem esse entendimento para o nosso corpo inteiro, né? E aí ela pegou e ela falou, se você, né, estivesse se sentindo mal, né, foi algo assim, faz muitos anos, né, eu não lembro o que ela usou de palavras, mas eu sei que ela falou, você vai pegar uma caneta e vai colocar aqui. E aí esse movimento de você colocar a caneta aqui e ficar assim, com a caneta aqui na boca por alguns minutos, né, o seu cérebro já vai entender que você está sorrindo. Então, o seu estado, né, físico, ele já vai começar a se modificar, mesmo você não estando, né, sorrindo mesmo. Mas aí você vai pegar e vai fazer esse exercício, vai colocar a caneta aqui, né, vai morder, né, entre os dentes, né, de trás, e vai ficar assim por algum tempo. E aí o seu cérebro, ele vai entender que você está sorrindo, então ele vai começar a liberar, né, isso tudo no seu cérebro, que você vai começar a ter uma sensação, né, melhor, né, do seu organismo como um todo. Quando ela falou dessa questão, que o próprio autor, ele deixa explícito que o sorrir está ali completando os nossos 4 corpos. Eu lembrei de uma cena que eu vi de um filme de um manicômio, que estava todo mundo rindo.
O cara tava olhando por nada, do nada ele ria, assim, eu falei, caramba, isso fosse sinal de saúde, eu tô lascado. E o sorriso é meio contagiante, né? Você tá ali, você Sim, passa, tá rindo, e aí a outra pessoa começa a rir, é uma coisa que contagia, né? desse método que ele traz no capítulo que a gente está, que é o SMART, eu queria citar aqui a forma correta de escrever suas metas. Ele coloca aqui que o SMART o especifica, o específica, ele coloca como o que é o que você quer especificar, o mensurável, ele coloca quanto, ou seja, como a Jennifer falou do emagrecimento, o especificar é o emagrecer, o mensurável é quanto quer emagrecer, o alcançável é a meta é o emagrecimento, mas você tem ali os passo a passo, sabe? O alcançável é o como. O que você vai fazer para isso? De que forma você vai fazer? Isso tudo é escrevendo, tá, pessoal? O relevante é por quê? Questão de saúde, a questão de estética, entende? O SMART, esse método que ele dispõe aqui, é muito legal. E o temporal é o quando, que é você mensurar de fato quando você vai começar, ou quando você vai terminar, ou até que dia que você precisa perder tantos quilos, sabe? Isso acaba que dá um norte para a gente quando vai planejar qualquer coisa de uma forma muito simplificada, mas que escrevendo, colocando na ponta do lápis, isso nos norteia de uma forma que fica mais certeiro do que uma bússola. Por exemplo, eu quero ser professor. Tá bom. O que você quer fazer? Ser professor. Mensurar o quando ou quanto você quer ser professor. Não, eu quero ser professor do infantil. Não, eu quero ser professor de ensino superior. Isso tudo é planejamentos que você vai mensurando ali, você vai apontando. Aqui em Portugal eles não falam anotando, eles falam apontando. E você, de fato, vai conseguir alcançar seus objetivos quando você escreve. Isso, depois que eu li esses capítulos, esses três, o que mais ficou na minha cabeça foi a questão da escrita. Eu sentia falta de escrever as coisas, sabe? Antigamente, eu desenhava, eu escrevia, até os meus pensamentos. Vocês já trocaram cartas ou não? Vocês já Ah, trocaram, não já? já Vocês já tiveram a oportunidade de reler as cartas que vocês trocaram? Não. Pior que eu tenho guardado várias cartas que eu troquei na época de escola, de colégio, que a gente fazia mais, mas faz tempo que eu não leio. Eu vi um vídeo esses dias, um grupo de amigos, tinham 8 amigos. Eles pegaram, escreveram uma carta para cada um, colocaram dentro de uma caixa, colocaram no solta da casa que eles estavam como do criança, e o pai das crianças colocou cimento em volta, sabe? E eles disseram que só iam abrir quando todo mundo tivesse grande, casado, com filhos. Aí no vídeo mostra eles se reencontrando. Aí eles pegam, quebram aquele cimento, abrem a caixa, tiram de um plástico um monte de carta, e eles começam a ler. E, tipo, na carta tava o que eu vou ser quando crescer, quantos filhos eu vou ter. E era muito raro alguém ter conseguido fazer exatamente tudo aquilo que fez. E isso me chamou a atenção, porque era possível ter seguido aquele plano? Com certeza. Não, quero casar, ter 2 filhos, quero ser engenheiro, é possível. Mas por que destoou tanto do que eles escreveram com a realidade atual deles? Eu acredito que é porque eles não tinham acesso. Eles simplesmente escreveram, colocaram numa caixa e cimentaram. Imagina se você pega, escreve e você praticamente vive aquilo. Você olha para aquilo todo dia e você imagina aquilo. Parece bobeira a gente falando assim, talvez até sem provas, mas funciona, sabe? Você deixar. Eu lembro que quando eu fui comprar minha moto, eu tinha uma moto inferior, uma 150 cilindradas, e tinha saído a CB300, que é a que eu comprei. E aí eu lembro que eu coloquei uma fotozinha de um recorte de jornal, assim, perto da minha cabeceira, e toda vez que eu levantava, eu ficava olhando a moto. Só que depois eu mudei de casa, joguei fora aquilo e esqueci.
E depois, quando eu comprei a moto, que eu lembrei, caramba, essa moto é a moto que eu ficava imaginando, sabe? E é muito surreal isso. Se você, de verdade, traçar um plano, você consegue alcançar seus objetivos, independente de qual seja. Pode ser o mais absurdo possível. Vocês conhecem o... Eu não lembro o nome dele agora. O astronauta brasileiro que foi para a NASA? Sim. Márcio Ponte? Marcos Ponte. Marcos Ele, Ponte. ele fala que quando ele começou a estudar, ele falava que ia ser astronauta. Imagina, uma criança no Brasil estudando para ser astronauta. Na época que ele estudava, sabe? Não tinha sentido um negócio desse. Mas hoje ele é reconhecido no mundo onde ele vive como um dos melhores, sabe? Então, sonhar é só o primeiro passo. Depois a gente tem que planejar, arregaçar a manga e ir para dentro. Não precisa nem ir muito longe nessa questão de planejamento. Eu lembrei da minha mãe, quando ela faz a lista de compras. Se ela não levar a lista, passa longe das coisas que ela vai comprar. Às vezes ela faz a lista e esquece a lista em casa. Aí vai, ué, o que eu botei na lista? Aí fica pensando. Eu vi um vídeo de um carinha hoje, ele falou assim, que a namorada dele chegou para ele e falou assim, olha, pega papel e caneta que eu quero que você vá no mercado. Ele falou, para que papel e caneta? Não precisa disso. Não, pega papel e caneta que você vai esquecer. Não precisa, pode falar. Tá, então eu quero farinha, ovo e leite. Aí ele falou, pô, farinha, ovo e leite? Fala sério, isso não para lembrar. Aí ele falou que quando ele chegou no mercado, ele só lembrava de duas coisas, papel e caneta. Mas essa foi uma das coisas que me chamou também muita atenção, que agora eu estou me colocando mais em ação para poder colocar em prática. Justamente isso. Eu acredito que por um medo mesmo, um receio de me decepcionar, de acabar não fazendo as coisas do jeito que eu colocasse ali, eu tinha esse bloqueio de colocar no papel. E eu ficava dando 1,5 milhão de desculpas, né? Mas no final, eu reconheci que se eu botasse no papel, como a Aline falou, aí, e a Juliana também, é para valer, quase como um contrato. Então, eu tenho que fazer. Se eu coloquei no papel, as chances de vir à tona é quase como, cara, eu coloquei no papel, então tem que acontecer. Hoje, por exemplo, coloquei na rede social, cara, agora todo mundo tá vendo, né? Então eu tenho que chegar e tenho que corresponder, quase tipo assim, tem que corresponder àquela expectativa. Então eu tinha um receio disso. Agora estou fazendo parte de um grupo que a gente tem que fazer anotações diárias, então eu tenho colocado, sabe, mais as coisas assim no papel mesmo, por enquanto. Mesmo eu gosto de escrever, né, porque eu acho que escrevendo eu consigo fixar melhor e depois eu passo pro digital. Eu abro aqui um documento Word, deixo, né, e assim vai conseguindo concretizar, sabe, melhor. Isso tem funcionado bastante para mim. Mas uma coisa também que antes, quando eu tive o primeiro contato com a ferramenta Smart, não foi a primeira vez que eu li aqui, né? Apesar de ter gostado de alguns apontamentos que ele fez aqui, que também deu uma reforçada. Mas uma coisa que sempre me pegava é que eu sou uma pessoa que tem uma tendência a procrastinar bastante. E o procrastinador, ele indiretamente acha que ele tem todo o tempo do mundo. E o Smart, o último, é o tempo. Eu costumava, além de não fazer uma meta legal, quando eu costumava, tipo assim, a determinar, pô, a meta tá bonita, a meta cabia em todas as coisas, mas eu não determinava tempo. Por quê? Justamente, vinha de novo o medo de não dar conta. O medo de não dar conta me paralisava a ponto de eu não querer botar o tempo, e aí, eu vou fazer, quando eu vou fazer? Em agosto. Agosto de Deus. Entendeu? Vou jogando para lá, amanhã eu posso fazer, amanhã eu posso fazer, amanhã eu posso fazer, e quando você viu, passou-se dias, meses e anos e você não fez. Por quê? Não tinha prazo para você poder chegar e fazer. Então fica mais difícil. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer com os meus projetos, quando eu comecei a usar a ferramenta, ou quando eu vou traçar algum objetivo, é falar assim, tá, até quando? Vamos botar um prazo. Eu funciono por prazo. Porque mesmo quando tem um prazo, eu faço no último dia. Por quê? Eu sei que eu tenho tantos dias, eu deixo para a última hora. Porque eu já comecei a fazer isso prevendo o tipo de pessoa que eu sou. Que aí depois a gente vai trabalhando as outras coisas. Então,
Pode ser que hoje algumas coisas que você sonhava lá atrás, você que está assistindo a gente, você não conseguiu concretizar porque você já começou não colocando no papel. E aí depois você só colocou, ficou muito amplo. Você não usou a metodologia SMART para poder se direcionar, né? E se você não quiser usar a metodologia SMART, vai começando a colocar coisas que fazem parte dela aos poucos. Se eu te pudesse dar uma sugestão, inclua tempo nas suas coisas, inclua prazo, deadline, né, que a gente fala. Por quê? Aí você vai ter que entrar em ação para poder entregar aquilo ali, porque se você não entregar aquilo ali naquele tempo, de fato, não vai ter como você entregar nada, porque você passou do prazo, você não nem se organizou, né? Entra lá a outra parte das suas contas, você não pensou em toda uma estrutura para poder entregar aquilo ali. Fechou? É isso. Ai, gente, muito obrigada pela reunião de hoje. Obrigada por estarem aqui nessa terça-feira de carnaval, montados conosco. Na próxima semana, a gente vai finalizar o livro a partir do capítulo 8, Planejamento, Preparando o Caminho. Aí vai ser o 8, 9 e o 10, a gente vai finalizá-lo, tá? Obrigada pela participação de vocês, tá? Até a próxima. Querem deixar algum recado, alguma coisa assim? Então, ó. Tchau. Beijo, até a próxima terça. Tchau. Beijo, tchau.